o que que te fez, mano, sair de lá, de Minas, terra do Então, queijo, goiabada? Minha esposa é daqui. Ela é daqui, te arrastou. Eu já tô com ela faz mais tempo, né? Faz uns quase 12 anos. Mas fica nessa, ou ela ia pra lá, ou eu vim pra cá, acabou que no final eu vim. Aí, tamo aí. Ah, da hora. Mas lá tu trabalhavas com audiovisual. Trabalhava numa produtora, chama Headset. Aí eu trabalhei 5 anos lá, mais ou menos. E aí não tinha função certa, né? Lá eu fazia de tudo. Fazia câmera, edição, vídeo, produção, drone, motorista, tudo que desse, a gente fazia. Ah, lá era, tipo, tu era câmera... Não, de tudo mesmo. Tudo. O que tinha. Às vezes, por exemplo, eu ia fazer uma captação, ia só eu. Então, eu fazia tudo. Mas a maioria das vezes era eu e mais um. Então, os dois faziam todas as funções que tinham. Então, eu dirigia, né? Dirigia, no caso, o carro, para ir para captação. Aí, chega lá, um fica na câmera, um ajeita o áudio, iluminação, dirige o ator, se tiver, né? Então, mas fica esse rolê todo. Da hora. Mas o que te fez cair nessa área, cara, da comunicação, do audiovisual? Pior que foi por acaso, assim, mais ou menos. Mas eu, desde muito pequeno, eu gostava de desenhar. Eu sempre desenhei e tal. E aí, uma época eu fui sabendo que nessa produtora precisava de um designer. E eu tinha facilidade com computador, né? Mexia com outros... Gostava de desenhar no computador também, não só na mão. E aí eu sabia algumas ferramentas, tipo Photoshop, tinha uma noção, aí eu fui e me ofereci. Só que design não é só isso, né? Aí eu tinha essa noção. Eu não tinha essa noção na época, eu fui ter trabalhando. Entrei como designer, mas vi que não era para mim, não é a mesma coisa de designer, que só a parte de desenho. Mas aí na produtora estava precisando de alguém para editar, também não tinha noção de nada. Falei, senta aqui, tinha um casamento lá, 2 horas de material para editar, 3, 4 câmeras. Aí edita aqui, essa ferramenta aqui corta, aqui você arrasta para cá, clica aqui, papapá, assim que faz, começa aí. Aí eu fui fazendo, a galera foi olhando ali, dando ideia, falando, mexe isso, mexe aquilo. Aí foi dando certo, aí eu gostei, o pessoal gostou também das edições, fui pegando. Aí cada vez, com o tempo, pegando mais coisa para fazer, né? Então aí às vezes editava um clipe menor, que aí é mais técnico, mais... Porque esse casamento é mais complexo, mais maçante, né? O trabalho, mas... outros clipes, outras coisas foram entrando, aí eu fui pegando a manha, pegando referência também. Os caras foram ajudando, fui... Tutorial no YouTube também, que ajuda muito. Salva. A gente aprende coisa demais no YouTube hoje em dia. E aí, aos pouquinhos, fui pegando. Aí comecei a gravar também, fui pegando manha com câmera. No final, fazia drone, fazia Toma, tudo. tia, já tava precisava. Maceteado. Já. Várias câmeras, E aí, mas aí foi quanto tempo lá em Minas, nesse audiovisual? 5 anos, em todo o teu processo lá de audiovisual, ou só nessa produtora? Só nessa produtora, 5 anos. Mas assim, eu não fiquei quase nada como designer. Esses 5 anos foram todos no audiovisual já. E aí foi isso. Mas era correria, tipo assim, cada dia uma coisa diferente, cada dia um rolê diferente. Então, você aprende muito, assim. É a prática, na verdade, que aprende, né? Então, lá era só prática. Então, quase não tinha tempo para teoria. Então, a gente aprende bastante lá. Aprendeu bastante. Mas antes de tu entrar... Tipo, tu gostava de desenho, mas você nunca tinha experimentado essa área do audiovisual? Não, eu tinha comprado uma câmera e tal, mas era para hobby, para brincar, para tirar umas fotos, para fazer outras coisas, mas era mais como um hobby mesmo, eu não vi como trabalhar nisso. Ganhar dinheiro. Mas eu também não tinha perspectiva para trabalhar. Na verdade, eu fiz o curso de ciência da computação, né? Tudo a ver, faculdade, né? Fiz o curso todo. Mas eu também não queria trabalhar nessa área, e aí foi isso. Eu também não tinha noção do que eu ia fazer. Comprei a câmera por hobby, brinquei ali, então eu tinha até uma noção de câmera quando eu entrei na produtora, um pouquinho. Assim, pelo menos do funcionamento ali, o que fazia o quê, o tripé ali, ISO, exposição, pá. Mas só isso também. E aí, na produtora que eu fui vendo que, pô, maneiro isso aqui e tal. A parada de não ter rotina, né? Cada dia você tá num lugar fazendo um negócio diferente. Um dia eu estava numa fábrica, no outro estava numa clínica de estética, e no outro estava gravando uma videoaula, depois num casamento. Aí
Era maneiro né? isso, cada dia um bagulho diferente. Mas isso é bacana, né? Muito maneiro. Porque aí te dá mais... Tipo, não é a mesma coisa todo dia, então aí parece que te dá um ânimo, né? Um ânimo extra. Não sei, né? Porque acho que quando a gente começa a ficar muito rotineiro, você já sabe, você é previsível. Ah, já sei o que vou fazer. Mas quando você tá pegando vários trabalhos e tudo, cara, cada dia você tá num lugar, cada semana você tá fazendo uma coisa diferente. Isso é bacana do audiovisual, né? Com certeza. Não, isso é uma parada até que eu sinto falta. Sente? Que eu trabalho hoje não é mais... Né, Então é mais tranquilo. É home office, 100% home office. Então, acontece joga na cara! Acontece de semana eu nem saio de casa. Eu saio porque eu tenho aula, né? Mas se eu não tiver aula, eu não saio. Faço final de semana em casa. É isso. Mas aí, nessa época, era isso. Cada dia um negócio diferente. Você não dá tempo de você cansar e tal. Você tá cansando de uma parada, na semana seguinte você tá editando um outro negócio completamente diferente. Tá? Aí é maneiro. Me fala uma coisa, fiquei com uma curiosidade agora. Como é que é o mercado audiovisual lá em Minas? Você, tipo, a maior parte da sua vida lá, né? E aí você muda para São Paulo e tudo. Como é que você vê essa diferença? E como é que você enxerga o mercado em Minas? Tipo, se tem alguém lá que quer fazer audiovisual, que quer crescer ali fazendo cinema, trabalhando até mesmo com a questão só audiovisual, mesmo que seja para agência, essas coisas. Então, a minha cidade lá em Minas, chama Cataguases, ela é meio conhecida assim como um polo audiovisual mesmo. Então, lá gira muita coisa nesse entorno, assim, muita produção de cinema, vai para lá gravar, e aí, por ser um polo audiovisual, tem muita gente que trabalha na área, então a produção vai para lá e contrata as pessoas da cidade. Muita gente, né, já do mercado, então tem mão de obra para isso. E aí... Só que essa produtora que eu trabalhei em específico, ela fazia mais corporativo. Tá. Então, ela nem pegava, às vezes até rolava uma vez ou outra de trabalhar algum set de cinema, alguma coisa assim, mas era muito raro. Mas era corporativo, que acaba sendo que, pelo menos lá em Minas, gira mais dinheiro, né? Que aí é isso. O mercado lá pelo menos na produtora que eu trabalhei, era focado nessa parte de empresas e comércio, fábrica, indústrias e tal.